Investir é coisa de rico? Precisa ter muito dinheiro guardado para começar? Será que só vale a pena investir quando já se tem uma reserva gorda no banco? Muita gente ainda pensa assim, e não é à toa. Durante muito tempo, o acesso à educação financeira foi limitado. Mas e se a gente olhar para isso com outros olhos? E se a ideia de que é preciso muito para começar a investir for, na verdade, uma barreira criada mais por falta de informação do que por realidade? Hoje a gente vai conversar sobre algo que pode transformar a maneira como você enxerga o seu dinheiro. Como começar a investir mesmo com pouco. E quando eu digo pouco, não é força de expressão, é pouco mesmo. Aquele valor que às vezes parece pequeno demais para fazer diferença, mas que, colocado em movimento, pode abrir uma nova perspectiva. Não estamos falando de dicas prontas ou fórmulas mágicas. A proposta aqui é refletir, explorar possibilidades e entender fundamentos. Porque antes de investir dinheiro, a gente investe em conhecimento. Vamos começar pelo começo. O que ainda impede tantas pessoas de dar o primeiro passo quando o assunto é investimento? Na maioria das vezes, não é falta de vontade, é medo. Medo de errar, medo de perder, medo de não entender. E isso é natural, afinal, finanças não fazem parte da nossa formação básica, mas deveriam. A maioria das pessoas aprende a lidar com dinheiro por tentativa e erro. Aprende na prática, muitas vezes depois de ter cometido alguns deslizes. E isso cria uma relação complicada com o mundo dos investimentos. Parece distante, difícil, cheio de palavras complicadas como CDI, IPCA, liquidez, volatilidade. Mas aqui vai uma verdade importante. Entender o básico já é o suficiente para dar os primeiros passos. E esse básico não exige um diploma de economia, exige curiosidade, interesse e um pouco de organização. Hoje, com o celular na mão e uma boa conexão, é possível aprender muito. Existem ferramentas, simuladores, conteúdos gratuitos e plataformas que foram feitas justamente para quem está começando. A barreira do acesso está menor. O desafio agora é vencer o bloqueio interno. Vamos quebrar outra ideia equivocada, a de que só vale a pena investir quando se tem muito dinheiro guardado. Isso não só é falso, como pode atrasar o desenvolvimento financeiro de muita gente. Começar com pouco tem inclusive vantagens. Primeiro, porque reduz o risco. Quando se coloca um valor pequeno, a margem de erro também é menor. Isso permite aprender sem colocar grandes quantias em jogo. É como aprender a dirigir em um estacionamento vazio, antes de encarar a estrada. Segundo, porque estimula o hábito. A construção da disciplina financeira é muitas vezes mais importante do que o valor inicial. Separar um valor todos os meses, mesmo que pequeno, treina o cérebro para pensar no longo prazo, para se planejar e priorizar. Terceiro, porque ao investir com frequência, mesmo em valores simbólicos, você já participa do jogo, já observa como o mercado funciona, já entende a lógica do tempo, dos juros, dos ciclos econômicos, você passa a se ver como alguém que constrói, não apenas como alguém que consome. E por último, é acessível. Muitos aplicativos e plataformas permitem começar com valores muito baixos, às vezes até com R$ 1. Isso mostra que o investimento não é mais uma ferramenta exclusiva de quem tem muito, mas uma oportunidade para quem tem visão. Vamos parar um segundo para refletir. O que é, afinal, investir? Muita gente pensa que investir é o mesmo que aplicar dinheiro esperando que ele se multiplique sozinho, mas não é bem por aí. Investir é direcionar recursos com objetivo. Pode ser para aumentar o patrimônio, para garantir uma aposentadoria mais tranquila, para fazer uma viagem no futuro, ou simplesmente para preservar o poder de compra frente à inflação. Cada um tem um motivo, e isso influencia nas escolhas. Outro ponto importante é entender que investimento não é só retorno. Existe um conceito chamado risco. Toda aplicação tem algum grau de risco, seja ele maior ou menor, e esse risco precisa ser entendido, respeitável e compatível com o seu momento de vida, com o seu perfil e com seus objetivos. Além disso, existem categorias diferentes. Investir com renda fixa, que tem retornos mais previsíveis, e investir com renda variável, que podem subir ou cair dependendo do mercado. Há opções com liquidez diária, ou seja, você pode retirar a qualquer momento, e outras com prazos mais longos. Percebe como, mesmo sem entrar em recomendações específicas, já dá para entender bastante coisa. O ponto é, com a informação, as escolhas ficam mais conscientes, e mesmo quem está começando pode e deve buscar esse entendimento. Tem um fator que muita gente subestima no mundo dos investimentos: o tempo. Se você perguntar para investidores experientes qual foi o principal fator de sucesso, a maioria das vezes vão dizer que foi o tempo.
Não o valor inicial, não a taxa de retorno, mas sim a constância e o tempo de exposição. Existe um fenômeno poderoso chamado juros compostos. É quando os rendimentos de um período passam a render também nos períodos seguintes, ou seja, o dinheiro começa a trabalhar por conta própria, e quanto mais tempo ele tiver para isso, maior o efeito. Quem começa cedo tem uma vantagem absurda, mesmo com pouco. É como plantar uma árvore. No início, ela parece só um galinho, mas com rega constante, paciência e tempo, ela cresce e dá sombra, frutos e estabilidade. Por isso, começar com pouco e cedo é muitas vezes mais eficiente do que começar com muito e tarde, porque o tempo suaviza os erros, potencializa os acertos e ensina mais do que qualquer livro. Quando o investimento entra na rotina, ele deixa de ser um esforço e passa a ser uma prática, como escovar os dentes ou tomar água. A disciplina se transforma em cultura e isso muda tudo. A mentalidade também se transforma. Ao invés de pensar só no hoje, começa-se a pensar em ciclos, em construção, em futuro. E isso impacta até no consumo. Aquela compra por impulso passa a ser repensada. O dinheiro ganha mais significado. E não é só sobre o dinheiro em si, é sobre o que ele representa. Liberdade, autonomia, possibilidades, a capacidade de tomar decisões sem depender de terceiros, de viver com mais tranquilidade, mesmo diante de imprevistos. Investir nesse sentido é menos uma questão técnica e mais uma questão de identidade. É sobre se posicionar no mundo como alguém que cuida do que tem, que pensa no amanhã, que busca e cresce. Por isso, o mais importante nem sempre é o quanto se aplica, mas a consciência que se desenvolve. Essa consciência, sim, é a maior riqueza. Começar a investir com pouco pode parecer pequeno, mas não é. É simbólico, é o primeiro passo em direção a uma mudança muito maior. Porque investir não é sobre dinheiro, é sobre visão, sobre autonomia, sobre construir mesmo com recursos limitados. E a boa notícia é que esse caminho está aberto, com informação, com curiosidade e com constância. Se esse conteúdo te fez pensar diferente, esse canal foi feito para você. Aqui o foco não é só no bolso, é na mente, na liberdade que vem quando a gente entende que o dinheiro é uma ferramenta, não um fim. Poupa muito é sobre isso. Dinheiro no bolso, liberdade na mente. Até o próximo vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. E comente aqui embaixo se você já começou a investir ou se ainda pretende começar.